fala sobre esse verbo aqui, certo? Indicar em que tempo verbal ele está. A frase o pai chega meia-noite. Então, essa frase aqui, ela está no presente. Simple present. E por que o verbo chegar aqui tá com esse Szinho no final? Porque sobre quem eu tô falando na frase? Eu tô falando sobre o pai, certo? Que é ele. Então, por isso, eu tenho que fazer essa alteração na forma do verbo. Olha só. He, she e it, que são a terceira pessoa do singular em inglês, no simple present, vou colocar o verbo com um Szinho no final, necessariamente. Mas com relação aos outros pronomes, se eu estiver falando você, ou eles, ou nós, aí não. Essa regrinha só vale exclusivamente quando eu estou me referindo a essas três pessoas aqui. Ele, ela e it. Pode ser ele ou ela, mas me referindo a objeto, a coisas, a lugares, como a gente já tinha comentado. Certo? Então, a resposta certa da 38 é a letra B. Essa frase está no presente, simple present. É uma frase afirmativa, certo? Eu estou afirmando que meu pai chega nesse horário aqui. E eu estou usando o Szinho porque eu estou falando do meu pai. Ou do pai. Certo? Tá, então vamos lá. 39. 39 é mais uma questão de vocabulário. Tem esse trechinho aí, essa expressão, to drive him home. E aí tem que marcar a alternativa, o significado para essa expressão. Drive pode significar dirigir. Mas a ideia aqui não é necessariamente dirigir ele para casa. A ideia é de levá-lo para casa, certo? E se é essa a ideia, se é esse o significado da expressão, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Porque na alternativa C a gente tem isso aqui, ó. Take him home. Take, que geralmente é pegar, mas aqui não significa pegar, aqui é no sentido de levar. Levá-lo para casa. Certo? Essa questão é bem de vocabulário mesmo. Tá bom, vamos lá? A 40. Na 40 tem uma tirinha, certo? E aí, tá me perguntando sobre essa palavrinha aqui. O que é my? Qual é a classe gramatical disso aqui? My é um pronome, certo? Mas de que tipo? Ele é um pronome possessivo. Possessive pronoun. Porque como o próprio nome indica, ele tem essa ideia, expressa essa ideia de posse, sim? Por exemplo, essa frase que a gente sempre usa em curso de inglês. My name is Stephanie. É o meu nome, certo? Posse. Um outro exemplo. Aqui eu tô falando da minha irmã, do que ela gosta. Ela adora, ama a música, certo? Minha irmã. O my, que é um pronome possessivo, ele pode significar tanto meu, como no primeiro exemplo, como minha, aqui no segundo exemplo. Certo? Na questão 41, a gente tem um outro texto, e aí é um texto falando sobre irmãs, família. A primeira pergunta é uma pergunta de interpretação. De acordo com o texto, a rivalidade entre irmãos é uma competição de que tipo? Entre amigos e família? Só entre amigos? Entre alguns jogadores de tênis? Rivalidade entre irmãos. Não tem nada a ver jogador de tênis e não é exclusivo de amigos. Rivalidade entre irmãos é uma competição entre membros da família, certo?
Então, a alternativa correta é family members, certo? Isso aqui não tem muito o que dizer porque ela é uma questão bem básica de interpretação. Tá, vamos lá. 42. Na 42, é um texto falando sobre Pearl Harbor. E a primeira questão é de gramática. Eu tenho um espaçozinho no texto e eu tenho que escolher a alternativa correta com a forma correta do verbo, certo? Na frase que está aí com um espaçozinho, essa frase, ela está no passado. Até porque o texto está falando sobre um evento histórico que aconteceu lá atrás, né? Pearl Harbor, eu não lembro quando foi, mas foi há muito tempo atrás, né? Então, aqui nesse texto tem vários textos tem vários verbos no passado. Eu preciso completar com o verbo começar no passado, porque a frase é o primeiro ataque começou, tal, bombardeando, tal. Isso aqui é o verbo começar, sim, no infinitivo, mas eu quero esse verbo no passado. Qual é a forma desse verbo no passado? Assim. Infinitivo começar. Began, e aí virou começou. O verbo está no passado. Okay? O que acontece? Esse verbo aqui é um exemplo de um verbo irregular em inglês.